rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Final de semana de Flamengo e Bahia no Maracanã e a arbitragem já tá causando um alvoroço, sendo que dessa vez, pasmem, torcedor, não é só a torcida do Bahia que ficou enfurecida com a escalação do árbitro, não. Torcedores do Flamengo também estão enfurecidos com essa escalação do árbitro paulista na partida do próximo domingo. E Cadu Santoro deve tomar medida forte devido às escalações e, consequentemente, os erros de arbitragem contra a equipe do Bahia. Leonardo Jardim tá preocupado porque o Flamengo tá numa sequência de jogos muito grande, tem um jogo muito difícil contra o Bahia no próximo final de semana, e a dúvida é a seguinte: o Flamengo vai com força máxima ou não vai com força máxima para poder enfrentar o tricolor? A gente traz essa informação pra você aqui nessa noite. Antes de qualquer coisa, deixa o like aí, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Na moral, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não deixou o like, deixa o like, é de graça, pô. E dá uma hypada no vídeo. O hype, Jonas, o que é o hype? O hype é muito importante pra deixar o canal bem colocado, né? Então, ó, dá uma hypada no vídeo, você depois ali do comentário tem hypar, vai lá e hypa o vídeo, no mínimo 10 mil hypadas, e é de 600 em 600, ou 400, ou 400, pra chegar a 10 mil é rápido, mas dá essa moral, dá uma hypada aí no nosso vídeo, beleza? Eu sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV, vamos às informações dessa noite, meus amigos. Meus amigos, a parada é o seguinte: pressão total na arbitragem, na CBF, por conta da situação envolvendo o árbitro da partida, que é um árbitro que notadamente, ou notoriamente, melhor dizendo, é um árbitro que causa problemas, tá? Já causou problemas pro Flamengo, já causou problemas pro próprio Bahia em alguns momentos. Árbitro da Federação Paulista de Futebol. Por que, Jonas, você tá dando ênfase que ele é árbitro da Federação Paulista de Futebol? Porque, porra, quem tá liderando o campeonato é o Palmeiras, né? Então, você pode perceber, em jogos cruciais, não estou acusando nada nem ninguém, mas em jogos cruciais, aonde a liderança está em xeque, está em jogo, ou você coloca um árbitro inexperiente, ou você coloca alguém da Federação Paulista. Não pode, pô. Não pode, tá? Não pode. Mas antes de qualquer coisa, baixar aqui um pouco o tom, né? Hoje perdemos aí Oscar Schmidt, cara, uma lenda do nosso esporte. Eu costumo falar que a gente vai chegando, né, caindo a ficha de que a gente está ficando velho, depois que as pessoas que você acompanhou em plena atividade vão nos deixando, né, cara? As pessoas que você acompanhou, seja ex-atletas, ator, fala assim: caramba, esse cara tava atuando até há pouco tempo, né? Já tá com 90 anos. Então, assim, a vida tá passando, cara. Então, ó, faz o que tem que fazer, ame o que você tem que amar, se divirta o que você tem que se divertir, porque a vida tá passando, cara. E o Oscar, ele foi relativamente jovem, né, com 68 anos, mas ele já vinha numa luta, né, contra uma doença há muito, muito tempo, e nos deixou, né? E não só nos deixou fisicamente, mas também nos deixou um legado, né? Que, por mais que a gente pense no basquete brasileiro, quando pensa no basquete, a gente pensa no Oscar, que na minha concepção foi o Pelé do basquete, né? E ninguém conseguiu feitos tão grandiosos quanto ele, né? E nos deixou, tá? E o Bahia, ele fez uma nota de pesar, né? Colocou ali a foto do Oscar e botou "Descansa em paz, mão santa", uma homenagem do Esquadrão de Aço, a lenda do basquete brasileiro que nos deixou hoje. Então, força aí pra família, meus pêsames, e que Deus possa receber o Oscar da melhor forma possível. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, olha só, o árbitro da partida, o seu Flávio Rodrigues, ele causa problemas todas as rodadas. Ele causou um problema no jogo do Corinthians contra a equipe do Palmeiras e foi afastado, mas foi afastado em semana que não teve jogos pra ele apitar. Aí escolheram o quê? Olha só, Flávio, você vai voltar no Flamengo e Palmeiras. Um jogo de duas equipes que brigam contra o Palmeiras, no alto da tabela. Porra, irmão. Aí, olha só você ser um pouquinho inteligente. Aí o que vai acontecer? Se tiver algum erro, tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras, as equipes vão achar o quê? Olha só, ele errou porque ele não quer que o Flamengo chegue no Palmeiras. Ele errou porque ele não quer que o Bahia chegue no Palmeiras. Pô, irmão, vocês não têm sensibilidade, cara.
Papo retaço, vocês não têm sensibilidade. E o Cadu Santoro, de tanto a gente bater aqui, de tanto a gente criticar, de tanto a gente pedir, pelo que parece, ele tá com uma nova postura perante os erros, tá com uma nova postura perante a CBF, tá buscando, de alguma forma, representar os... A palavra não é chorar, é representar a instituição. Representar, porque infelizmente, quem grita mais é mais ouvido. Quem fala mais alto chama atenção. E o Bahia cansou de ficar tomando porrada quieto, pô, corretamente. Cansou de ficar tomando porrada quieto. Não é justo isso. Você faz um trabalho certinho, você trabalha a semana toda bem, né? E aí no dia do jogo vai um árbitro que não tem nada a ver com isso e decide o jogo. Com erro, né? Ele decidiu o jogo num acerto, beleza, se fez justiça. Mas ele acaba decidindo o jogo com erro. Então, meus amigos, existe muita preocupação com essa arbitragem no jogo do próximo domingo. Quero falar uma outra coisa aqui rapidamente, é sobre o Gilberto. O Gilberto concedeu entrevista coletiva e na entrevista coletiva ele respondeu a nossa pergunta aqui da Gol TV. Eu perguntei em relação à ausência do técnico Rogério Ceni, se vai fazer falta, se existe alguma preocupação em relação a isso. Olha o que o Gilberto respondeu. Lucas César e Jonas Gistelmo, eles perguntam qual o impacto da ausência de não ter Rogério Ceni na beira do campo e ao mesmo tempo também o desfalque de DVD. É importante a gente ter o treinador ali do lado, né? Mas porque a gente já está habituado. Porém, o Charles é um cara totalmente ativo durante o dia a dia. Ele vai conseguir substituir muito bem a pessoa do Rogério ali. A gente confia nele. Vamos estar dando suporte para ele também, principalmente os mais experientes. E é normal, acontece. Não é a primeira vez que isso acontece no futebol, não é a primeira vez que acontece com eles. Acho que eles têm experiência suficiente para lidar com isso. Tá aí, meus amigos, o Gilberto, então, falando, né? O Gilberto, então, respondendo a nossa pergunta. Eu também acho que a ausência do Rogério Ceni não vai ser uma ausência sentida, não, porque o trabalho é feito durante a semana, né? O trabalho é feito semanalmente. Evidentemente que ele é um cara que passa respeito, né? Ele é um cara que impõe respeito ao adversário, né? Os jogadores ouvem mais ele, mas, evidentemente, que o Charles Embert vai estar à beira do gramado, mas quem vai estar no ouvido do Charles vai ser o Rogério Ceni de onde ele estiver, né? Essa é a pura realidade. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a postura do Flamengo para esse jogo. O Flamengo vem numa sequência, meus amigos, boa, porém muito forte fisicamente. O Flamengo não deve ainda ter de volta Jorginho e Eric, que são desfalques importantíssimos, mas tem um jogador do Flamengo que merece total atenção, né, nessa partida, porque o que ele tá jogando é um absurdo nos últimos jogos, que é o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, assim que ele chegou no comando técnico do Felipe Luiz, o Felipe Luiz tentou colocar ele aberto pelo lado direito. E a gente batia nessa tecla constantemente que ele não é esse tipo de jogador. E aí ele vem mais pro meio, e ele que tá substituindo o Jorginho. Com a ausência aí do Jorginho, o Paquetá tá substituindo o Jorginho nessa posição. E, meus amigos, tá jogando demais porque ele quer ir pra Copa do Mundo. Ele quer ir para a Copa do Mundo. E existe a expectativa, devido a essa sequência de jogos, de que o Leonardo Jardim possa fazer alterações significativas nesse Flamengo. Tá? Na Libertadores, no último jogo contra o Medellín, ele já fez substituições significativas. O Pedro foi banco, né? Ele tirou o Alexandro, tirou o Varela e botou os dois laterais, que era o que não tem muita confiança do torcedor, que é o Ayrton Lucas e o Royal, e conseguiu uma vitória muito importante. A tendência é que ele faça mais mudanças, mas os jogadores que não iniciaram a partida, como o próprio Pedro, voltem como titular pelo tricolor baiano. A gente sabe que treinador português é um aficionado pelo Campeonato Nacional. Eles ainda não conseguem entender. Eu lembro quando o Jorge Jesus veio pra cá, o próprio Abel Ferreira, eles sempre falaram, não, a Libertadores não é prioridade, é o Campeonato Brasileiro. Eles não entendiam que a Libertadores pra gente é mais prioridade, acho que né, mais prioridade do que o Campeonato Brasileiro. E o Leonardo Jardim, ele ainda tá nessa, né, ele tem essa questão de priorizar o Campeonato Brasileiro, então ele deve fazer algumas mudanças, até porque no meio de semana o Flamengo vai enfrentar a equipe do Vitória. Então assim, Copa do Brasil em casa, um adversário, né, que vai imprimir menos pressão. Olha que ponto, né? O Bahia, pressão total, o Léo Jardim preocupado. Jogo de quarta-feira aí contra o Vitória, todo mundo tranquilo, né? Contra o Vitória, dá pra vencer, dá pra golear. O Flamengo já quer, de alguma forma, já decidir essa primeira rodada da Copa do Brasil já no Maracanã. Enfim, então, meus amigos, a tendência é que tenha mudanças, não mudanças drásticas, mas que o Leonardo Jardim faça algumas mudanças de característica voltado a tentar barrar esse Bahia,
que a gente sabe que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então a tendência, meus irmãos, é que tenhamos uma belíssima partida no Maracanã, e eu julgo aí que nós podemos, se esse árbitro não atrapalhar, nós podemos ter a melhor partida do Campeonato Brasileiro no próximo domingo no Maracanã, e eu estarei lá, iremos fazer o nosso pós-jogo direto do Maracanã e contaremos com a sua audiência, tá bom, meus amigos? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jornalista Stemmer, meu seu canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!